Pessoal, me desculpem, né? Isso acontece nas melhores famílias, mas vamos lá. Vamos continuar, então? Então, vamos lá. Estão vendo aí os slides? Sim. Então, pronto. Então, voltando. Ó. Então, nós temos 5 justiças no país. Para sabermos qual que é a justiça competente, temos que olhar a Constituição. A gente, acho que por exclusão, afasta a justiça eleitoral, do trabalho e a militar para julgar esses crimes. Por quê? Porque está previsto na lei comum. Né? A lei comum é o Código Penal, é o Código de Processo Penal, é o Código Civil. E aí, então, eu vou estar entre a Justiça Federal e a Justiça Estadual. O segredo é você ir na Constituição, no artigo 109. Por que o artigo 109? Porque lá fala expressamente qual é a competência dos juízes federais. Tudo que não estiver aqui é para a Justiça Estadual. Eles falam que a Justiça Estadual tem uma competência residual. Então, se eu olhar aqui o artigo 109, o inciso 6º, lá fala, compete aos juízes federais processar e julgar os crimes contra a organização do trabalho. Então, assim, né, para mim, a meu ver, não tem muita dúvida não que compete à Justiça Federal o julgamento dessas infrações. O problema é que vocês verão julgados aí do STJ que fala o seguinte, ó, se o crime lesou um trabalhador sozinho, 2, isso é muito pouco. Não é um crime contra a organização do trabalho. Tem que ser julgado pela Justiça Estadual. Para que seja julgado pela Justiça Federal, tem que ser um crime que afete a coletividade, os órgãos de proteção do trabalhador. Assim, é um argumento que eu não vejo tanto sentido, entendeu? Então, significa que eu pratico um crime do 203, frustração de direito assegurado em lei trabalhista. São 2 trabalhadores, então vai para a Justiça Estadual, porque são só 2? Se for 200 trabalhadores, então é da Justiça Federal? Então a quantidade de vítimas vai falar qual que é a justiça competente? Na verdade, eu não vejo muito sentido. E o Supremo, nós veremos isso na próxima aula, ele falou que crimes de trabalho escravo, mesmo quando cometidos contra um trabalhador, eles afetam, né, a organização do trabalho, afeta a dignidade da pessoa, é de competência da Justiça Federal. Então, a interpretação que eu dou hoje, embora vocês vão encontrar decisões em sentido distinto, é isso. Ó, a Constituição é clara em dizer que cabe à Justiça Federal o julgamento de crimes contra a organização do trabalho. Onde que estão esses crimes? No título do Código Penal. Ponto final. Aí vem a questão. Imagine esse crime do artigo 203, frustração de direito assegurado por lei trabalhista. Ele foi cometido aqui em Belo Horizonte, né, na região aqui da Pampulha. Qual que é o foro competente? Isso significa o quê? Qual Justiça Federal do Brasil vai julgar? A regra básica é que está no Código de Processo Penal. Então, assim, se eu quero saber qual é a justiça competente, eu olho a Constituição. Se eu quero saber qual é o local onde haverá o julgamento, eu olho o Código de Processo Penal. E a regra básica do Código de Processo Penal é a seguinte: o crime vai ser julgado onde ele foi praticado. Vocês sabem por que tem essa regrinha? Por que eles colocaram? Por que não colocaram, tipo assim, vai ser no domicílio do réu? Por que eles preferiram colocar que vai ser onde o crime foi praticado? Quem consegue achar os fundamentos para isso? Eu acho que é para facilitar o contato entre os órgãos que estão envolvidos no processo, por exemplo, a Polícia Militar, a Polícia Civil, quando fizer o inquérito. Eu acho que se fosse no foro de domicílio do réu, ia ser mais difícil, porque assim, poderia ser até em outra cidade. Ô Pedro, perfeito. Imagina, um crime foi cometido em Belo Horizonte. Aí ele vai ser julgado lá em Manaus.
Não é melhor os órgãos que estão aqui em Belo Horizonte, a facilidade na colheita da prova? Onde que estão as testemunhas? As testemunhas provavelmente estão aqui em Belo Horizonte, elas viram o crime sendo praticado. Então, assim, por razões, né, de colheita de prova, é muito mais fácil se apurar, né, a ocorrência da infração onde ela foi praticada. E também tem um elemento adicional. A gente não falou dos efeitos da pena, né, na última aula, retribuição, prevenção. Se existe realmente essa questão da prevenção, nada melhor do que julgar o crime onde ele foi praticado. Aí a pessoa vai ser julgada, porventura condenada, e aí vai chegar e falar assim, aqui, ó, na realidade, vocês viram, ele cometeu um crime e agora está preso, está pagando pelo crime cometido. Então, se vocês fizerem isso, provavelmente vocês terão o mesmo destino. Ou seja, aquela comunidade onde o crime ocorreu, é ela que tem que ver, né, o resultado da apuração. Então, assim, tem alguns fundamentos que justificam isso. E por essa razão que se elegeu a regra do local do cometimento do crime. Mas vejam vocês, nós temos aqui, então, vai ser a Justiça Federal de Belo Horizonte. Ótimo. Nós temos lá 4 varas criminais na Justiça Federal de Belo Horizonte. Para qual dessas 4 varas vai? Eu tenho que ler a lei de organização judiciária, eu tenho que ler os regimentos internos. Se a gente olhar na Justiça Estadual, nós temos lá varas de Tribunal do Júri, temos vara especializada em drogas, temos varas de crime de trânsito, temos varas de violência doméstica, temos juizados especiais, ou seja, várias competências dentro de uma mesma cidade. E na Justiça Federal nós temos lá, por exemplo, tem 2 varas lá que cuidam de crimes de lavagem de dinheiro e contra o sistema financeiro nacional. Tem também vara lá que é especializada em crimes cibernéticos. Então, assim, é um crime cibernético que ocorreu em Belo Horizonte, vai para a vara X. Lá não existe nenhuma vara especializada em crimes contra a organização do trabalho. Então, provavelmente, esse crime ele vai ser julgado por qualquer uma das 4 varas. Vai ser feito um sorteio e para a vara que for sorteada faz o julgamento. Parece que isso é bobagem, né, pessoal? Mas vejam vocês aí o que o Supremo fez recentemente. A Operação Lava Jato, depois de 7 anos, né, com julgamentos até já pelo Superior Tribunal de Justiça, o Supremo falou que o juízo de Curitiba era incompetente territorialmente para o julgamento desse caso. Foi com base na Constituição, ele falou assim, ó, não é a Justiça Federal? Não. É a Justiça Federal a competente. Foi com base no Código de Processo Penal? Sim. O Supremo considerou o quê? O crime deve ser julgado onde ele foi praticado. É a regra do Código. Estava sendo julgado em Curitiba, mas o Supremo falou, não, o crime foi cometido em Brasília. Então, nós vamos mandar para Brasília. Lá será o foro competente. E aí é o seguinte, vai para qualquer vara da Justiça Federal de Brasília? Aí não, vamos olhar a lei de organização judiciária. A Justiça Federal de Brasília tem varas especializadas? Sim, ela tem uma vara especializada em lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro nacional. É ela que vai fazer o julgamento. Diga lá, Karina, qual é a questão? Oi, professor, boa noite. Boa noite. Acho que minha dúvida é mais sobre processo do que contra o crime de organização do trabalho em si, mas qual que é a consequência prática de ir para a Justiça Federal ou Estadual? Tem diferenças nos ritos? Eu fiquei um pouco na dúvida. Não. O rito é nacional. Então, assim, né, nós temos o Código de Processo Penal que se aplica aí para a Justiça Federal ou Estadual. Não tem nenhuma diferença. Né? Então, assim, o que pode se fazer e se dizer é o seguinte, às vezes a Justiça Federal está um pouco mais estruturada em alguns locais, a Justiça Estadual menos. Se você tem uma estrutura melhor de julgamento, a tendência é que os processos tramitem mais rapidamente. Né? Se você tem, por exemplo, servidores mais qualificados, não digo que é o caso, né? Poderia também ter essa diferença. Mas, assim, basicamente não há nenhuma diferença. Isso aí costuma ser o quê? Quando você consegue anular uma decisão e transferir a competência, você começa o processo praticamente do zero. Então, para efeitos de prescrição, isso é muito bom para o réu, né? A prescrição volta a contar do zero, ou seja, ela continua contando e você não teve ainda condenação, não teve nada, a chance de prescrever é muito maior. Né? A demora do trânsito em julgado é muito maior. Né? Imagina, o processo que já estava lá no STJ foi anulado. Vai começar do zero em primeiro grau. É como eu falei, se por acaso, acho que até o final de 2022, não houver o julgamento em primeira instância, vai estar prescrito o crime. Então, assim, na verdade, é uma estratégia que se utiliza para protelar
o andamento do processo. E nessa protelação, os efeitos básicos são ocorrência de prescrição e demora de trânsito em julgado, né, a partir de quando realmente alguém pode vir a ser preso. Respondido? Respondido, obrigada. Nada. Então vamos lá. Vamos voltar aqui, pessoal, para não perdermos mais tempo. Delitos de concurso necessário. Vocês viram alguns, ou algum, ou um ou outro aí no capítulo, no título? Vocês sabem o que é um crime de concurso necessário? Se lembram disso? Sim, tem o artigo 200, que é participar de suspensão, abandono coletivo de trabalho. Ótimo. E aí no parágrafo único ele fala: é indispensável o concurso de pelo menos 3 empregados. Isso, perfeito. Isso aí lembra muito aquele crime, formação de quadrilha, né? Já ouviram falar? Na verdade, o crime não é formação de quadrilha, ele hoje tem até um outro nome. O crime hoje se chama associação criminosa. Mas, assim, é aqueles crimes, em regra, o direito penal tem algumas regras, né, pessoal? Acho que a vida toda, tudo tem regra. Então, por exemplo, uma das regras do direito penal, o Código Penal existe em razão do dolo. As exceções são as modalidades culposas. Outra regra, qualquer pessoa pode cometer qualquer crime. Mas existem alguns crimes que exigem um agente especial. É possível que alguns crimes sejam cometidos por mais de uma pessoa. E existem delitos como esses, de concurso necessário, que exige pelo menos 2 pessoas para o cometimento. Por vezes, como nesse exemplo que a Chevá mencionou, são 3 agentes que se exige. Então, assim, crimes de concurso necessário, né, são aqueles que, se não houver um número mínimo, eles não vão se concretizar. Uma vez eu lembro que eu recebi uma representação de um delegado da Polícia Federal para poder decretar prisão preventiva de 3 agentes, falando que eles tinham formado quadrilha, cometido crimes, não sei o quê. Na época, a quadrilha precisava de, no mínimo, 4 pessoas. Eu cheguei e falei assim, aqui, infelizmente, não tem jeito. Você está falando que eles cometeram um crime de quadrilha, mas só 3 não cometem crime de quadrilha. Tem que ter pelo menos 4. Pode ser o crime mais bárbaro que eles estão querendo praticar, mas se não houver aquela exigência legal cumprida, nada feito. Desuetudo, sabem o que é isso? Uma expressão latina. E quando nós falarmos de redação jurídica, nós vamos ver que o latim eu evito utilizar ao máximo. Isso é um desuso, né? Tem algum crime desses que saiu de moda, pessoal? Que vocês acham que, sabe, tá demodé, não se aplica mais? O que vocês pensam? Deixa eu ver aqui o que vocês disseram. 204, sim, Vitor, 204. O que diz o 204? Vamos lá. Frustrar, mediante fraude ou violência, obrigação legal relativa à nacionalização do trabalho. Fica até difícil entender um pouco o que se trata disso. Mas, assim, o Brasil, isso aí já tem tempo, ele previa reserva de mercado. O que é reserva de mercado? Determinadas atividades econômicas só poderiam ser exercidas por brasileiros ou empresas brasileiras. Eu me lembro da reserva de mercado de informática. A gente não podia importar nada relacionado à informática. Windows, Microsoft, IBM, nada. Só podia ser produto nacional. E era tudo muito ruim. O Fernando Collor de Mello, né, já foi nosso presidente aí, impedido, e hoje é senador da República. Ele era péssimo, né? Mas, pelo menos uma coisa boa ele fez pelo país. Quando ele foi eleito presidente, ele falava que os carros brasileiros eram verdadeiras carroças. E nós tínhamos 4 montadoras aqui no Brasil. Era Ford, Fiat, Chevrolet e Volkswagen. Ele simplesmente resolveu abrir o mercado brasileiro, tirou essa reserva que tinha para outras montadoras. Isso foi muito bom, porque melhorou a concorrência, melhorou a qualidade dos automóveis. Hoje nós temos Mercedes, BMW, Kia, né? Diversos tipos de empresas do mundo inteiro. Então, uma reserva de mercado, essa questão relativa à nacionalização do trabalho, seria, por exemplo, atividade de engenheiro só pode ser exercida por brasileiros. Se tem alguém, por exemplo, um paraguaio, ele está valendo-se de fraude para fazer-se passar por brasileiro para poder trabalhar como engenheiro, ele comete esse crime. Isso não existe mais, né, pessoal? Qual atividade é que hoje
que nós temos que é permitida só para brasileiros? Existem sim, né? Existem alguns cargos públicos, né? Ministro do Supremo, etc., que são para brasileiros natos. Mas, fora isso, atividade profissional de médico, quantos médicos de Cuba, de outros países, não vieram trabalhar aqui no país? Eu sei que, assim, às vezes nós temos alguns lobbies, né? Então, por exemplo, eu sei que tem escritórios de advocacia americanos que querem entrar no Brasil. O mercado aqui é promissor, mas há uma resistência grande do OAB quanto a essa entrada de escritórios americanos. Mas, assim, um americano, individualmente, que ele consiga registro na OAB aqui, ele consegue trabalhar sem nenhum problema. Isso, a Jéssica está falando, diplomata, é um outro cargo público, né? Então, aqui, Jéssica, são mais questões relativas ao direito privado, né? Seria, tipo assim, um emprego, um trabalho regido pela CLT, né? Então, é um crime que saiu em desuso. Mas um detalhe muito importante, nenhum crime é revogado pelo desuso. Lembrem-se sempre disso. Somente uma lei penal revoga outra lei penal. O crime pode estar lá assim, adormecido, né, apagado, mas aí vem um príncipe encantado, acorda esse crime aí, ele pode ser julgado, a pessoa pode ser processada. Eu me lembro de um julgado do STJ relacionado à casa de prostituição. É um crime que nós vamos ver logo adiante. E tipo assim, gente, casa de prostituição tem muitas no Brasil inteiro. Mas lá no Rio Grande do Sul, a polícia resolveu dar uma batida nas casas, começou a prender os donos tal, e processá-los criminalmente por meio do Ministério Público. Aí eles alegaram, não, isso aí já está todo mundo aceitando, é uma conduta normal, tolerada, tal. O STJ chegou assim, nada disso. Isso aqui está previsto no Código Penal, a falta de punição, de persecução penal, o desuso na apuração do crime não significa que ele desapareceu. Somente uma lei penal pode revogar outra lei penal. Ok? Pessoal, última pergunta. Qual crime contra a organização do trabalho não está incluído nesse título? Quem se habilita? Alguém dá um chute? Vocês sabem o que é um chute, né, gente? É um cálculo hipotético universal, tecnicamente estimado. Então, se vocês quiserem dar um chute, eventualmente, fiquem à vontade. Eu falaria, sabe o quê? No trabalho escravo, o artigo 149 do Código Penal. Quando nós formos olhá-lo na próxima aula, nós veremos o seguinte, lá fala em emprego, empregador, jornada de trabalho, pagamentos, salários, tudo remontando a uma relação de trabalho. Então, assim, ele realmente não está como um crime contra a organização do trabalho. Ele está lá nos crimes contra a liberdade individual. Mas ele seria facilmente incorporado nesse título, porque ele reúne atributos aí muito similares. Vejam vocês, por exemplo, é isso mesmo, o trabalho escravo. Olha o artigo 198 do Código. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a celebrar contrato de trabalho. Pessoal, isso é uma coisa que não existe mais. Você obrigar uma pessoa a celebrar contrato de trabalho, você pode até obrigar a pessoa a trabalhar. Isso se chama trabalho forçado. A diferença do trabalho forçado para esse tipo de conduta é que, nesse caso, tem a formalização por meio de um contrato. Eu obriguei a pessoa a celebrar o contrato de trabalho. No outro, eu obriguei a trabalhar independentemente de contrato. São condutas muito próximas. E por isso que eu falo, acho que o trabalho escravo se encaixaria bem aqui nesses crimes contra a organização do trabalho. Vamos agora aqui para os nossos problemas, né? Eu falei até estudo de casos no início, mas não são bem casos, são coisas mais simples, problemas. Vocês chegaram a ver esse caso, a reportagem, né, da Folha de São Paulo? Meninos, né, menores de 18 anos, são aliciados no interior, levados para a capital, né, eles fazem cirurgias plásticas, diversos tipos de intervenções corporais para poder se tornar, ter feições mais femininas e começar a fazer programas sexuais. Isso caracteriza algum crime contra a organização do trabalho? O que vocês me dizem?
Eu acho que no 204 e no parágrafo 2º do 204 também. Não, 204 não. É o que fala de... O 207. Isso, aliciar Aliciar trabalhadores. trabalhadores. Perfeito. Aí no parágrafo 2º que fala que a pena aumentada se a vítima for menor de 18 anos. Isso. É uma possibilidade. Todos concordam? Temos vozes divergentes. A Lívia está falando aqui, é trabalho escravo. Para esses tipos penais, trabalho é trabalho regulamentado? Pode ser, tipo assim, por quê, Vitor? Você fala por ser a prostituição, ela não é regulamentada? Qual que é a questão? Aí eu pergunto então para vocês, prostituição, ela é um crime ou ela é uma profissão? Ou nenhum dos dois? O que vocês acham? Eu acho que é uma profissão, não é só a exploração da atividade que é crime? É por aí, né? A prostituição é uma profissão, né? Ela não é uma conduta incriminada no país, né? A pessoa que se quiser prostituir, ela pode fazer isso. E tem um detalhe, gente, ela é uma profissão que eu posso dizer que ela não é, ela é regulamentada, ela é registrada no Ministério do Trabalho. Se a gente for ver, nós temos aqui o CBO. O que é o CBO? É a Classificação Brasileira de Ocupações, né? E nós temos essa ocupação profissional do sexo. É o código 519805. Esse profissional do sexo também é conhecido por esses nomes. Michê, mulher da vida, trabalhador do sexo. Lá na regulamentação do antigo Ministério do Trabalho, falava, ó, essas são as descrições sumárias das atividades. Lá tem todas essas profissões, né, que existem nas atividades econômicas. Também menciona lá, né, que formação que a pessoa precisa ter, qual que é a experiência para poder exercer a prostituição. E, por fim, também fala as condições gerais do exercício dessa profissão. Então, vejam vocês, alguém que se prostitui, se quiser recolher contribuição para o INSS, a previdenciária, depois de 30 anos se for mulher, 35 anos se for homem, se aposenta. É uma profissão aceita, registrada, entendeu? O que normalmente as associações de prostituição exigem é uma lei especial, específica. Eles falam o seguinte, ó, o trabalho de profissional de sexo é muito penoso, né? Então a gente precisa ter um trabalho, uma redução na aposentadoria. Não são 30 anos para mulheres, devia ser 20 anos, 25. É um trabalho muito desgastante. Então, assim, né, existem essas solicitações, mas isso ainda nada foi convertido em lei. O que nós temos hoje é que o Ministério do Trabalho aceita a prostituição como uma profissão. Não é estranho, não? Por exemplo, você exercer uma atividade de prostituição é exercer uma atividade ilícita. Você explorar a prostituição é ilícito. Então, se eu exploro uma atividade ilícita, eu cometo um ilícito. Faz sentido? O que vocês pensam? Eu tenho, por exemplo, a profissão de engenheiro, é uma atividade ilícita. Eu monto uma empresa, contrato engenheiros, começo a explorar a mão de obra deles, pratico uma atividade ilícita. Quem sabe me explicar isso melhor para eu poder entender um pouquinho mais? Eu acho que sim, acho que é ilícito, sim, você explorar qualquer profissão. Não, explorar no sentido que eu falo assim, né? Explorar a atividade econômica, como até a Constituição, está escrito na Constituição, né? Então, tipo assim, eu tenho um hospital, eu exploro a atividade, a mão de obra dos médicos. Eles recebem salário, tudo regulamentado e tal. Isso seria ilícito, porque exercer a medicina é lícito. Eu não poderia fazer isso com a prostituição? Contrato pessoas, homens, mulheres, pago lá salário, registro em carteira, etc. Tal. E aí não vou ser preso por favorecimento à prostituição, exploração da prostituição. Diga lá, Alice. Eu acho que tem a ver com a vulnerabilidade dessas profissionais, porque normalmente é uma profissão que não é a primeira opção da pessoa, e são pessoas que podem não ter a condição de, tipo assim, se defender. Eu acho que essa que é a lógica de por isso ser ilícito a exploração. Joia, perfeito.
Fernanda, Jéssica levantou a mão, Fernanda. Pode ser, eu não sei necessariamente, mas pode ter a ver com aquela questão de gerenciar, tipo cafetão, cafetina. Sim, isso. Nós temos o crime aqui de rufianismo. É aquele que vive com, né, dos ganhos da prostituição de alguém que se prostitui. Isso, eu acredito que tenha mais a ver com este crime do que necessariamente dessa exploração. Perfeito. O Código Penal criminaliza essa conduta. Em tese, ninguém pode viver, se sustentar dos ganhos de prostituição alheio. Nós veremos isso em breve. Diga lá, Fernanda. Eu acho que tem muito a ver com a questão de ser o corpo da pessoa. Porque se você explora a mão de obra de um médico, é diferente do que você expor todo aquele corpo, né? Porque o médico ele vai trabalhar instrumentalizando o que ele aprendeu, etc. O engenheiro é a mesma coisa. A profissional do sexo, ela vai literalmente colocar o corpo dela, a saúde dela, tudo ali vulnerável, numa condição que talvez nem... Enfim, mesmo que você faça um lugar todo regulamentado, ainda assim é muito, como a Alice falou, né? É muita vulnerabilidade. Tipo assim, tem uma visão talvez mais, não digo sagrada, mas assim, do corpo, né? É uma coisa assim que, por exemplo, eu posso vender minha inteligência, mas não posso vender meu corpo? Seria mais ou menos por aí? Ou não? Não que você não possa vender. Assim, eu acho que você faz o que você quiser do seu corpo, mas uma pessoa tirar dinheiro a partir do que você faz com o seu corpo e a sua integridade física, com todos os riscos que isso envolve, eu acho um pouco complicado, assim. Ok. Vamos lá, Isis, o que você me diz? Então, eu concordo com o que todo mundo falou. Eu acho que realmente é uma profissão que você coloca muito em risco a vida da pessoa e tem muitos preconceitos. Mas eu acho que a maior questão para isso tudo é realmente o preconceito. Eu acho que é uma ideia, uma forma de você fazer com que essa indústria não cresça e que as pessoas continuem marginalizadas. Porque a partir do momento que isso é ilegal, é tudo feito escondido. Se é feito escondido, você não tem tantos direitos. É tudo feito muito mal feito. Então, ao mesmo tempo que, por exemplo, se fosse mais organizado, talvez teria mais segurança para essas profissionais, como mais testes, mais camisinhas e coisas assim, mais regularizadas, enquanto que você fazendo isso, você segrega, você faz elas serem mais marginalizadas. Então, também tem esse problema, e eu acho que é muito por isso também. Boa, isso é verdade. Aqui, gente, deixa eu também falar alguma coisinha. É minha opinião, mas também para vocês refletirem, né? O que acontece? No direito penal, tem uma doutrina assim, que fala que nós temos o paternalismo penal. O que é o paternalismo penal? Nós vamos ver isso mais adiante. É mais ou menos o seguinte, às vezes existe a lei penal para tutelar algumas coisas, para tutelar a conduta do próprio agente, sabe, da própria vítima. Sendo que a vítima é adulta, maior e, a princípio, não precisaria dessa tutela. Um exemplo clássico disso é o uso de drogas. Será que a gente precisa criminalizar o uso de drogas? O corpo é meu, né? A saúde é minha, eu consigo a droga, eu utilizo, e essas barreiras vão se quebrando, né, ao longo do tempo. Como eu disse, lá nos Estados Unidos as drogas são legalizadas, então lá se permite, aqui no Brasil ainda não. A prostituição eles também citam como referência. Será que nós precisamos dar uma tutela para essa vítima? Ela realmente se sente como vítima? Eu me lembro que eu li uma reportagem uma vez de uma presidente da Associação Internacional de Prostitutas, é uma sueca. Ela falou assim, parem de nos tratar como vítimas, como se nós fôssemos incapazes. Isso é terrível, porque depois nós sofremos consequências disso quando nós estamos atendendo as pessoas. Eles acham que nós somos assim marginalizadas, vítimas, frágeis, e nos exploram cada vez mais. Então, assim, é uma questão difícil. Por quê? Quando a gente fala de regulamentar a prostituição, vamos ter um hospital, né, um local onde nós vamos contratar pessoas para trabalhar. Normalmente, as condições de trabalho que existem hoje, pessoal, não são condições maravilhosas, né? Às vezes existe muita droga, às vezes existe muita pressão, às vezes tem exigências de remuneração, de produtividade e tal. Então, assim, às vezes o ambiente é muito ruim. São pessoas que às vezes estavam assim
podem ter sido ludibriadas para chegar nessa condição. Quando nós formos falar sobre tráfico de pessoas, nós veremos estudos de casos que são reais, retratam fatos reais, de mulheres que foram enganadas, depois entram num ciclo aí que elas não conseguem sair mais. Então, assim, sabendo de todos esses problemas, eu acho que a legislação brasileira optou por esse paternalismo. Vamos fazer o seguinte, reconhecendo que normalmente nessas relações, né, de exploração sexual é sempre prejudicial para a vítima, vamos criminalizar. Então, foi uma opção que se fez, né? Então, exercer a prostituição é lícito no Brasil. Explorar a prostituição alheia é ilícito. Mas vocês vão ver, já houve casos em que tribunais brasileiros chegaram e falaram o seguinte, aqui, todas as prostitutas eram mulheres maiores de idade, elas exerciam a atividade lá num local assim, adequado, recebiam um pagamento por isso, nenhuma reclamou de nenhum maus-trato, de nenhum abuso, nenhuma coação. Então, essa conduta de casa de prostituição é atípica. Nós não podemos, hoje em dia, criminalizar uma situação como essa. Foi o entendimento do Tribunal de Justiça lá do Rio de Janeiro. Então, assim, as coisas também vão evoluindo, né? Assim, a lei criminaliza, mas, às vezes, a jurisprudência começa a funcionar como um amortecedor, né, dessas coisas, considerando aí algumas questões, né, a evolução social, né? Aqui o Bruno perguntando, uma cooperativa seria possível? A princípio, sim, né, Bruno? Se não há um explorador, né, o problema é ter o explorador, aquele que agencia, que organiza e que ganha lucro em razão da prostituição alheia. Mas se estão todos em pé de igualdade, cada um repartindo os lucros, a princípio poderia ter uma cooperativa como essa, né? Então, pessoal, eu só quero, para concluir, porque nosso trabalho aqui, até para não me alongar muito, nós já chegamos às 8 horas. Eu perguntei o seguinte, houve algum crime, né, relacionado à organização do trabalho? Na realidade, a gente tem que pensar o seguinte, ok, prostituição é um trabalho. Poderia ser um crime previsto nos crimes contra a organização do trabalho. Mas veja um detalhe, esses crimes contra a organização do trabalho tratam dos trabalhos em geral. Um trabalho como advogado, como médico, como padeiro, como Uber, como tudo. Agora, o Código Penal tem alguma regulamentação sobre um trabalho específico? Sim. Nos crimes contra a dignidade sexual, tem regulamentações específicas relacionadas à prostituição. Então, por uma questão de especialidade, eu acho que a resposta para esse caso não vai estar aqui nos crimes contra a organização do trabalho, não. Estará lá nos crimes contra a dignidade sexual que falam da prostituição. E o que existe lá é a questão de proibir o favorecimento, né? Tem o artigo 218b, por exemplo, é proibir o favorecimento da prostituição ou de qualquer forma de exploração sexual de crianças, adolescentes ou vulneráveis, que é justamente o caso aqui que se encontra, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que pensar também nesse aspecto. Esses menores de idade explorados sexualmente, eu acho que é uma questão mais de dignidade sexual do que uma questão de organização do trabalho. Se nós formos considerar qual bem jurídico foi lesado, não é, acho que a organização do trabalho, mas sim a dignidade sexual de cada uma dessas vítimas. Deu para entender, assim, mais ou menos? Podemos avançar? Vamos em frente. A segunda questão. A decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, eram mandados de injunção, né? Afeta a interpretação de algum tipo penal contra a organização do trabalho? Alguém pode me explicar rapidamente qual que é esse caso aqui, o que o Supremo fez, qual que era a situação? Não se acanhem. Vai lá, Chevá. Basicamente, pelo que entendi, estava tendo um conflito sobre se podia ou não aplicar uma lei direcionada para o setor privado do trabalho sobre greve para empregados do Estado. Se seria constitucional fazer isso. Isso. Qual que é a grande questão? A Constituição, né, ela chegou e falou assim, é garantido o direito de greve aos servidores públicos, nos termos da lei. Até hoje não existiu lei. Então, como é que a gente pode tornar aplicável um direito que depende de regulamentação? Então, passados muitos anos,
Chegaram lá os sindicatos de servidores e falou: Supremo, resolve essa questão. Obriga o legislativo a legislar ou você mesmo supre isso. E aí o Supremo resolveu suprir. O que ele fez? Já que não tem lei, eu vou estabelecer o seguinte: existe uma lei para o setor privado, é a Lei 7.783 de 89, né, que dispõe sobre o exercício do direito de greve, e eu vou aplicar essa lei ao serviço público com alguns temperamentos. E foi isso que ele fez. Então, vejam vocês, o artigo 201, deixa eu ver. Paralisação do trabalho de interesse coletivo. Quem participa de suspensão ou abandono coletivo de trabalho, provocando a interrupção de obra pública ou serviço de interesse coletivo, está sujeito a uma pena de 6 meses a 2 anos. Basicamente, pessoal, isso aqui é criminalizar quem faz greve, quem paralisa um serviço de interesse público, né? Então, servidores do judiciário, né? O judiciário presta um serviço de interesse coletivo. Eles paralisaram, fecharam a justiça. A princípio, eles estão cometendo um crime. Mas aí pergunta, mas e o direito de greve assegurado na Constituição? Ah, não, o Supremo falou, realmente ele existe e tem que ser exercido nas seguintes condições. Então, assim, a meu ver, acho que é melhor, para a gente conciliar todos os interesses, é mais ou menos o seguinte: existe o direito de greve do servidor público, né, assegurado aí até pelo Supremo, nesse mandado de injunção. Existe essa previsão de um crime para quem paralisa serviço de interesse coletivo. Porém, se essa paralisação for feita nos termos da decisão do Supremo, é um exercício regular de direito. Agora, se essa paralisação for abusiva, corre-se o risco de ter praticado aquele delito do artigo 201. Então, por exemplo, o Supremo falou que um serviço público, para ter uma greve, tem que garantir pelo menos 30% do serviço, ou seja, não pode paralisar 100%. Quando as pessoas que deixarem de trabalhar, depois elas vão ter que repor as horas que deixaram de trabalhar. Então, ele estabelece várias condicionantes para se exercer o direito de greve. Eu acho que uma vez exercida a greve, observando todas essas coisas, está tudo regular. Agora, começou a não observar, corre-se o risco de cometer a infração do artigo 201. Mas aí, gente, um detalhe, né? Isso é muito raro de acontecer. Às vezes, o máximo que acontece, com muito custo, é, por exemplo, aqueles servidores que fizeram greve ter o ponto cortado, entendeu? Assim, para ele ser processado criminalmente por ter parado de trabalhar, isso eu nunca vi, né? Acho que o conflito que se instala é tão grande, são tantas pessoas envolvidas, às vezes são milhares de pessoas que param, né, de trabalhar, paralisam a atividade. Então, normalmente, isso aí não se transformam em processos criminais, né? Então, esse artigo aí, o 201, eu acho que assim, ele não foi revogado, né? Assim, ele não está em desuetudo, ele pode ser aplicado, mas, uma vez que se permite a greve no serviço público, ele perdeu muito da sua força. Desde que é cumprida a greve, observada toda a regulamentação do Supremo, não há nenhum ilícito praticado. Ok? Pessoal, eu estou falando assim, e normalmente eu deixo que vocês cheguem às conclusões, mas é para tentar acelerar um pouquinho mais. O diretor de gestão da Polícia Federal, pessoal, ele cometeu esse crime? Ele lançou um concurso para pessoas do Brasil inteiro trabalhar no Acre, Amapá e Amazonas. Ele não está aliciando pessoas com o fim de levá-los de uma para outra localidade do território nacional? O que vocês me dizem? Olha, eu acho complicado, porque assim, tem vários concursos públicos mesmo que pessoas do Brasil todo vão para outros estados para tentar alguma vaga e tal. Então, eu acho que talvez não seja crime, mas eu não sei argumentar mais do que isso. Ô, Paula, e o pessoal dando graças a Deus, né? Foi aprovado, conseguiu uma vaga, tô no céu. Nós temos, talvez as meninas da clínica, né? A Rebeca, a Chevá, se lembrem, não sei, trabalhando lá uma estagiária, não sei se foi contemporânea, a Marina. A Marina, ela, logo que se formou, ela fez um concurso para a Polícia Federal, ela é daqui de Belo Horizonte, e ela simplesmente se mudou para o Acre. A agente da Polícia Federal está morando em Epitaciolândia. Será que ela foi vítima de aliciamento? Pode falar, desculpa.
Eu acho que é um ato voluntário, não? Porque todo concurso ele tem vamos supor, um edital e algumas regras que já são de conhecimento público, né? Sim. Então, eu acho que houve, ou ele fez, mas a partir do momento, assim, a inscrição, a ir, você já vai sabendo dessas condições. Então, acho que a partir já vira uma coisa voluntária. Ok. Mais alguém? Eu estou precisando de um advogado, gente, para defender que isso é crime. Não tem ninguém, não? Porque, assim, eu fui vítima desse crime. Eu era juiz federal aqui em Belo Horizonte, aí surgiu uma vaga em Marabá, no estado do Pará. Eu fui para lá, fiquei 5 anos no interior do Pará trabalhando e depois voltei. Eu não fui aliciado, eu não tenho o direito de pedir uma indenização por dano moral, não? Professor, eu acho que no caso dependeria do consentimento, né? Eu acho, se eu não me engano, tem lei administrativa nesse sentido, né? Não, tem as leis, tem toda a regulamentação que falam, né, da mudança do juiz, em que condições, exatamente, tem tudo isso mesmo, Fernando. Aqui, você sabe me explicar, porque esse artigo parece que é meio louco, não? Assim, está todo mundo contra ele. Qual que é o fundamento de existir um crime como esse? Alguém sabe me dizer? Eu acho que a grande questão é o que é o verbo aliciar, né, assim, em si. No que ele... Porque é um verbo que a gente fala muito, mas eu não sei, talvez, explicar exatamente o que seja o ato de aliciar, entendeu? E hoje eu cheguei a uma conclusão que é o seguinte, o aliciar, alicia, é muito próximo de malícia, né? Então o pessoal chegou, aliciar é coisa ruim, não sei se é por causa dessa correlação. Mas, assim, em tese, aliciar é recrutar. Você está recrutando, depois fala que o parágrafo primeiro incorre na mesma pena quem recruta trabalhadores. São quase que expressões sinônimas. Aqui não tem, tipo assim, um dolo, né, um dolus malus, né, que os romanos falavam, uma leve má intenção. Acho que não. Na realidade, se a gente for pensar bem, esse 207, gente, o crime é simplesmente você pegar trabalhador, recrutar, levar para outro local do Brasil. Não exige fraude, não exige que se engane a pessoa, não fala nada disso. Se você falar em fraude, é no parágrafo primeiro aqui, ó. Quem, por acaso, recruta trabalhadores, né, mediante fraude, vai também incorrer no crime. Mas aqui o caput não está falando nada disso, é uma conduta meio objetiva. E aí minha dúvida persiste, por que existe um crime desse no Código Penal? Não é um contrassenso? Por que em 1940 colocaram esse tipo penal? Professor, acho que, assim, é um chute, não tem certeza. Isso, o chute é bom. Mas penso que, principalmente trabalhador rural, a gente vê muito em noticiário essa história de pegar prometendo uma vida e aí você vê a pessoa tá trabalhando análogo à escravidão. Acho que é uma forma de desincentivar e tornar mais difícil que a pessoa saia de uma posição degradante de trabalho. Ô, Karina, Oi. Desculpa, professor. Vai lá, eu acho que tem a ver também, complementando o que a Karina falou, com uma forma de impedir o trabalho escravo. Porque, por exemplo, esses trabalhadores rurais, eles são levados, às vezes, para outros estados para prestar o serviço. E aí, como eles não têm acesso a um salário digno e tal, às vezes, quando eles chegam ali na região, eles têm que comprar comida de quem contratou eles e tal, eles vão ficando endividados, eles não têm como voltar para o lugar de origem. Então, você aliena a pessoa ali da rede de proteção dela, né? E ela acaba ficando vulnerável à escravidão, de certa forma. Isso é uma boa explicação, que o Leandro também está mencionando aqui, né? Foi pensada a época para combater a exploração. No fundo, gente, assim, se a gente consultar os manuais antigos, o Nelson Hungria, que ele explica isso melhor, era o seguinte, nessa época, em 1940, o governo brasileiro se preocupava muito com a povoação do território brasileiro. Então, ele queria evitar fluxos migratórios. Ele tinha um medo danado do Nordeste, por exemplo, esvaziar. Todo mundo ir lá para o Sudeste porque tinha melhores condições de trabalho e pronto, entendeu? Tanto é que depois o governo começou a estimular, né, na década de 60, a partir de 60, para ir para Amazonas. Vamos povoar aquela região, não sei o quê. Eu me lembro quando eu estava em Marabá, tinha autorizações do governo para derrubar a floresta. Hoje isso aí é um crime, assim, uma coisa é peça de museu. Né? Hoje a ideia é preservação ambiental.
Mas, na época, o governo dava autorização para a pessoa, pode chegar lá, você desbrava lá, derruba tudo para você montar seu negócio, montar uma fazenda e começar a prosperar. Então, assim, o governo tinha políticas públicas de povoação do território e tinha medo que um fluxo migratório, um êxodo rural, né, trabalhadores rurais, acontecesse. O que ele fez? Aproveita que o Código Penal está sendo editado em 1940, taca esse artigo aí. Se você tirar trabalhador de um local para o outro do Brasil, você está preso. Mais ou menos isso, entendeu? Hoje, passados 80 anos, tem sentido? Nenhum. Eu estava em Marabá, que é do lado de Carajás. Lá em Carajás, né, a Vale trabalha lá. Ela tem um avião que sai aqui de Belo Horizonte, leva inúmeros funcionários para trabalhar lá, para morar lá em Carajás. Isso é crime? Lógico que não. O Neymar saiu aqui do Santos, foi lá jogar na Espanha, na França, ele foi aliciado. Hoje em dia, gente, essa transição de trabalhadores é a coisa mais comum, né? Então, aí o Leandro está perguntando, então o que a gente pode dizer? É um crime em desuso? Ô, Leandro, eu não falaria que é em desuso, né? Assim, é um crime em desuso, mas assim, você ainda encontra muitas denúncias em relação a esse crime. Mas, assim, os casos que eu já recebi várias denúncias relacionadas a isso, sabe? De que né, o trabalhador foi aliciado e levado para outro lugar, foi vítima de trabalho escravo. Mas eu falo o seguinte, a minha conclusão. Existe um princípio que se chama da adequação social. Tem um autor, o chileno Mir Puig, ele fala o seguinte, o direito penal não pode considerar como crime aquilo que a sociedade não mais considera. Então, se para todo mundo é natural viajar para trabalhar, por que nós vamos punir isso? Então, assim, esse princípio da adequação social é uma alternativa, né, de chegar e falar assim, não há crime porque por aplicação desse princípio. Outra resposta, eu acho que o diretor de gestão da Polícia Federal ele já agiu um exercício regular de direito. Ou seja, ele, como diretor da Polícia Federal, tem todos os normativos lá para lançar um edital, o edital deve ser para o Brasil todo. Eu acho que ele ficaria muito mal se, por acaso, ele lançasse um edital só falando o seguinte, só pessoas do Acre podem fazer esse concurso, para ficar no Acre. Isso ia ter uma chuva de ações judiciais contra ele. E uma outra coisa que vocês mencionaram, a questão da voluntariedade, né, do consentimento do ofendido, do suposto ofendido. Ele não quis ir, se ele quis ir, ele que é a pessoa que é a vítima dessa situação, então nós temos uma exclusão da ilicitude. O consentimento é uma causa supralegal, né, não prevista em lei, de exclusão da ilicitude. E aí, pessoal, um detalhe que eu acho importante. Quando a gente está fazendo uma defesa penal, é muito bom a gente tentar identificar onde no crime que a defesa vai atuar. A gente pega o que é o crime. O crime é um fato típico, ilícito e culpável. Cada uma desses argumentos que eu apresentei atinge qual desses elementos? Porque se a gente não faz isso, fica uma defesa leiga, né? Chega e fala assim, não, isso aí não é crime porque a lei permite que possa. Isso não é crime porque todo mundo faz isso. Isso é resposta leiga, né? Resposta técnica isso não é crime porque falta a tipicidade. Pelo princípio da adequação social, a conduta deixa de ser típica quando a própria sociedade reconhece que aquilo não é uma conduta que merece criminalização. Pelo princípio o exercício regular de direito, ele vai atingir a ilicitude dessa conduta. Embora possa ser uma conduta típica, né, você lançar um edital transferindo pessoas de um local ao outro para o Brasil, ela deixa de ser ilícita, por quê? O diretor agiu no exercício regular do direito que ele tem de gerir os recursos humanos da Polícia Federal. Ou então, esse crime não vai se consumar porque, embora típico, houve o consentimento do ofendido. O consentimento do ofendido vai excluir a ilicitude e, obviamente, deixa de existir crime. Então, vamos sempre pensar nisso, porque na próxima aula eu quero que vocês sejam advogados num caso de trabalho escravo. Quando a gente elabora uma defesa, não pode ser uma defesa leiga, né? Falar, não, a lei autoriza, isso é normal, isso é comum. Não, vamos ser técnicos. Pensem sempre quais são os elementos do crime. Às vezes não é só nem o crime, às vezes é na pena. Não, peço para aplicar a pena no mínimo legal, peço para deixar de aplicar a pena pela ocorrência de uma extinção da punibilidade, a prescrição. Então vamos saber todos os elementos do crime. Tipicidade, ilicitude, culpabilidade, a punibilidade, né, que é quando se pune alguém, né, e aí a prescrição pode atuar,
né, para a gente poder ser bem técnico na indicação disso, tá bom? Vamos avançar, então, o último caso para fechar. Vocês chegaram a ver o vídeo do MST? Isso é uma coisa antiga, né? Mas eu lembro que eu fiquei muito impressionado com isso. Os trabalhadores do MST invadiram uma fazenda, era uma fazenda da Cutrale, né, que é uma multinacional. Eles pegaram esse trator, se eu não me engano, eles destruíram 5.000 pés de laranja, como protesto aí, falando negócio que precisavam da reforma agrária, que aquilo era uma terra que eles podiam explorar, não sei o quê. Eles praticaram algum crime? O que é que vocês me dizem? Eu pensaria no artigo 202, sabotagem, mas algo no finalzinho da reportagem me fez repensar isso, porque eles afirmaram que eles tinham a intenção de que eles pensavam que aquela área era pública. Sim. E os pomares derrubados iriam dar lugar a plantações de feijão e milho. E no tipo penal do 202, fala com o fim de danificar o estabelecimento ou as coisas nele existentes, ou com o intuito de impedir ou embaraçar o curso normal do trabalho. Isso. Então eu pensei, não tem modalidade culposa, e eles não tinham dolo de embaraçar o curso normal do trabalho, alegadamente. Isso. Aqui, ó, vamos fazer então uma outra enquete. Quem acha que foi cometido o crime? Levanta a mão, por favor. Quem acha que não houve a prática de crime, deixa abaixada a mão. Eu acho que teve um... Tipo assim, eu acho que pode ter tido um crime de dano também, no caso. Sim, acho também. Acho que o enquadramento seria melhor no dano. No dano, né? Porque, assim, por um lado também, eles, eu não sei, de certa maneira, porque eu lembro da reportagem na época na televisão, eles entraram lá, a fazenda era produtiva, sabe? Estava o pessoal trabalhando, todo, o pessoal saiu lá fugido. Eles pararam de trabalhar, ou seja, houve um embaraçamento do curso normal do trabalho, sim, né? E houve também a danificação do estabelecimento. Mas a questão é essa, né? Eu estou vendo aqui, ó, tem uma boa parte aqui levantou a mão, dizendo que houve o crime. Aí eu volto àquela primeira pergunta que eu fiz hoje, né? Vale a pena lutar por direitos? Vale a pena, às vezes, sair até na pancada para poder conquistar direitos? Isso é uma pergunta até complicada, né? Isso aí foi uma luta por direitos ou isso foi um crime que se praticou? Né? No final da reportagem, o Cheva falou, não, era improdutivo, eles acharam que era isso, tal, tal. Eu desconfiaria, sabe, Cheva, assim... Isso aí, eles são muito organizados. E eu falo isso que eu tive uma experiência muito grande com eles lá em Marabá. Eu me lembro que assim, teve uma vez que 5.000 integrantes tomaram conta de Marabá. Eles se acamparam lá no centro da cidade, era do lado lá da Justiça Federal. A gente ficava assim, preocupado, entendeu? Assim, era cheio de barraca, tal, eles impediam passagem de carro, tudo. Depois a polícia chegou lá, começou a dar uma batida, assim, muita gente armada, com arma de fogo. Então, caramba! Assim, eles não são assim ingênuos, né? Eles são preparados, assim, eles são bem orientados, tudo. Você lembra aquele João Pedro Stedley, né? Que era, eu acho que é o líder ainda, não sei. Não é gente assim despreparada. Então, para falar, eu vi muita invasão de terra pelo MST em fazendas lá. O argumento básico normalmente é esse: são fazendas improdutivas. Então nós vamos invadir para a reforma agrária. Mas não, sabe? Havia casos lá em que as fazendas eram produtivas, estava tendo um trabalho normal, mas, às vezes, até por questões políticas, sabe? A quem pertence essa fazenda? Então vamos invadir. Isso eu fui testemunha disso. Mas, por outro lado, também, gente, a gente tem que ver, é o seguinte, lá no Pará, as propriedades de terra são enormes, né? Então você vê, assim, muitos latifundiários e gente reclamando falta de terra. Em resumo, o que eu concluí de tudo isso lá? É muita desorganização. Porque, na verdade, tem terra para todo mundo. Mesmo o INCRA, né, que ele é responsável pela reforma agrária, ele tem lotes suficientes para todo mundo ficar abrigado. Mas, mesmo assim, o pessoal reclama, continua fazendo invasões, continua tal. Se vocês pegassem todas as terras do INCRA que estão disponíveis e desse para quem alega não ter terra, estaria resolvido o problema. Mas essa equação é difícil de preencher. E eu tive casos lá de pessoas que falavam que pertenciam, né, ao MST, queriam um pedaço de terra distribuído para o governo,
E eles eram profissionais liberais, tinham outras atividades, moravam em cidade, tudo. Eles queriam pegar um lotezinho para poder fazer um sítio para o fim de semana. Então, assim, é uma situação de muito difícil controle, né? Então, assim, eu, na minha opinião, vendo essa situação, conhecendo lá que era uma fazenda produtiva, de uma multinacional, teve esse aspecto na época, sabe? Eles falaram assim, vamos protestar contra eles, que é um imperialismo americano, então nós vamos mostrar isso também. Eu acreditaria que houve a prática de um crime nessa conduta. Ok? Mas, né, cada um tem sua perspectiva. Diga lá, João. Não, eu só levantei a mão porque você tinha pedido para perguntar, você achava que era... Beleza, então tá bom. A Rebeca está falando aqui, né, que o Sem Terra denunciar a grilagem. Não, gente, isso é verdade. Ele sempre também tem essa argumentação. Pode ser verdadeira, eu não sei. De chegar e falar assim, que você ocupou uma terra pública. Isso aqui é terra pública e nós, então, vamos invadir porque não te pertence. E isso era o discurso principal deles para poder fazer essas ocupações. E o que se apurou lá no estado do Pará? Se você pegasse as terras registradas em cartório no Pará, tinha 4 vezes mais terras do que havia no estado. Isso não era no estado, era na região onde eu trabalhava, lá na região do sul do Pará. Então, eles fizeram esse levantamento nos cartórios. Tal. Isso por quê? Título falso, falta de marcação de terra, ocupação de terra pública. Tal. Realmente, assim, era uma bagunça. Era não, eu acho que ainda é. Eu saí de lá já tem mais de 10 anos, mas não sei se houve muita evolução nesse aspecto. Mas parece que diminuiu muito os conflitos fundiários, pelo menos hoje daqui, eu não tenho tanta notícia de que ocorrem esses conflitos lá ainda. Tá bom? Pessoal, continuando aí, eu conversei com o professor Parentoni, professora Tereza. A professora Tereza ficou de me mandar o cronograma dela, ainda não enviou, mas parece que ela tem aulas não com tanta frequência com vocês. Então, o plano meu continua em pé. Na quarta-feira, às 19 horas, teremos a aula sobre trabalho escravo. Eu já disponibilizei para vocês aqui no Teams o estudo de caso, né, que vocês peço que deem uma olhada, analisem, se quiser discutir com algum colega tal, para a gente poder resolver esse caso aqui na próxima quarta-feira, tá bom? E mais um detalhe, último aviso, falaram, né, que me deram aí o acesso às turmas no Moodle. Se eu tiver acesso nesse fim de semana, já vou organizar tudo. E aí, na segunda-feira, vocês já vão estar lá o ambiente virtual disponível com artigos, questões para vocês fazerem, algum vídeo e por aí mais. Jéssica e Pedro, fiquem à vontade. O que vocês querem? Professor, eu gostaria de saber se os slides vão ficar disponíveis. Eles já estão disponíveis aí no Teams. Eu estou dividindo cada aula, número 1, aula inaugural, número 2, aula crimes contra a organização do trabalho, 3, trabalho escravo. E todo o conteúdo que eu apresentar aqui, eu vou incluir nessas pastas, tá bom? Não, perfeito, é porque mais cedo eu fui na pasta, né? E eu pus só agora, foi por isso. Não, então tá, obrigada. Tá, então tá. Pessoal, mais alguma questão? Agradeço. Professor, tem uma dúvida só. Pois não. Do conteúdo? Sim, claro. Nesse caso dos crimes que são de competência do juizado especial, no direito penal, essa competência é absoluta ou o Ministério Público pode fazer a denúncia na justiça comum também? Não, é absoluta, Pedro. Então, tipo assim, infração de menor potencial ofensivo até 2 anos tem que ser no juizado especial. O que acontece? Nesses casos de trabalho escravo, é muito comum eu pegar uma acusação pelo 149, 203 e o 207. Então, assim, são 3 crimes que se imputam ao acusado. E aí é o seguinte, você somando as penas de todos, vai dar mais do que 2 anos. Então, se as penas somadas ultrapassam 2 anos, aí sai do juizado especial. Aí vai ser julgado aí na justiça comum, na vara comum. Entendeu? Entendi. Mas se for acusação só pelo 203, é obrigatório fazer no juizado. Tá, obrigado. Nada. Pessoal, agradeço a atenção, então, de vocês, né? Vai ficar a gravação disponibilizada e desejo aí um bom fim de semana, tá bom? Até quarta-feira. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Obrigada, professor. Boa noite. Bom fim de semana, galera. Valeu, prof.